boa tarde, boa noite, de acordo com o horário em que tiverem acesso a esse estudo. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de Simão Pedro, o apóstolo, e, dando início ao nosso trabalho, vamos ouvir uma música de preparação do ambiente. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Estudo Simão Pedro, o apóstolo. Para a preparação do nosso ambiente, nós vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, no capítulo 1. Livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Nos traz então Joana de Ângeles. Saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Vamos orar. Deus Pai amado, nesse momento nós louvamos o teu santo nome, te agradecemos por todo o amparo que sempre recebemos dessa espiritualidade maior e queremos te pedir que durante todo o transcorrer do estudo, não importando o horário em que nossos irmãos vão ter acesso a este vídeo, que esses benfeitores espirituais da Seara do Cristo possam se aproximar de cada um de nós, nos intuindo
quanto ao melhor entendimento possível do estudo que será trazido. Muito obrigado, Senhor, que seja dada a permissão para nós iniciarmos o estudo. Graças a Deus. Então nós vamos falar na noite de hoje a respeito do estudo Simão Pedro, o apóstolo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que quando a gente vai trazer um estudo a respeito de Simão Pedro, obviamente nós não temos nenhuma intenção de trazer todos os aspectos, todas as informações biográficas a respeito de Pedro. Simplesmente porque a quantidade de informações que a gente tem a respeito de Pedro é muito grande. Para a gente poder estudar com uma determinada profundidade, talvez fossem necessárias 8, 9, 10 horas de estudo. Não serão esses 45, 50 minutos que serão suficientes para nós estudarmos tudo. Mas eu pensei em trazer algumas nuances interessantes para a gente refletir. E para início dessa situação, eu me lembrei da questão de José, de Maria, por exemplo, no momento do nascimento do Cristo, na manjedoura, naquela simplicidade. Eu estava pensando a respeito da situação de que não tem condição, absolutamente não tem condição de um espírito, vamos dizer dessa forma, de um espírito qualquer, ser pai, ser mãe, ter convivência com Jesus. Nós, extremamente vaidosos, espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, é só a gente observar, qualquer um de nós, que seja pai, que seja avô, a gente fala dos nossos filhos com uma dose exacerbada de orgulho dentro dos nossos corações, na grandíssima maioria das vezes. Tanto que existe aquela fábula que fala a respeito da coruja, que diz, que autoriza que possam ser comidos todos os filhotes, menos os mais belos filhotes que existem na floresta. E ela obviamente se referia aos filhotes dela, porque nós temos essa característica. E para uma pessoa ser mãe e ser pai de Jesus, a gente consegue perceber inclusive a própria magnitude desse aspecto, porque quando a gente vê principalmente José e Maria, praticamente não existem registros dentro do Evangelho da presença deles entre nós. Pouquíssimo se fala a respeito de José, pouquíssimo se fala a respeito de Maria. Só para a gente poder ter uma noção disso, no Alcorão do islamismo existe muito mais referência a Maria do que dentro do Novo Testamento. Então, esse raciocínio que eu estou tentando trazer nesse momento é para a gente poder tirar da nossa cabeça que aqueles espíritos eram espíritos quaisquer. Eles não eram, absolutamente, não eram espíritos quaisquer. Eles eram espíritos de uma magnitude diferente, e a gente vai repetir isso, tá? Jesus não pode, ter, aqueles que conviveram com Jesus, não pode ser um espírito qualquer, tá? Se nós fôssemos pais de Jesus, a gente ia chegar e andando para todo mundo falando: eu sou o pai de Jesus, eu fui o pai de Jesus. Não é esse o comportamento. Diga-se de passagem, não é esse o comportamento, inclusive por parte dos apóstolos. Inclusive, porque até mesmo para a pessoa errar com Jesus, também não tem condição de ser um espírito qualquer.
e saber que, logicamente, como espíritos que estão dentro de uma escalada evolutiva, por maior que seja, e aí tentando colocar as coisas em ordem dentro da nossa cabeça, eu lembrei daquela passagem de João Batista, em que Jesus diz que João Batista, dos filhos de mulher, é o maior de todos. Mas quando ele chega no reino dos céus, aí ele é o menor. Para a gente poder ter uma noção que o fato da gente colocar esses espíritos como sendo espíritos de uma grandeza espiritual diferenciada em relação a nós, isso não quer dizer que eles sejam espíritos puros, tá? Para deixar isso bastante claro dentro do nosso raciocínio. Quando a gente pega o livro dos Espíritos, a questão 576, por exemplo, ela diz o seguinte, que os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento, e aí eu sublinhei uma parte da questão para poder ficar bastante claro o ponto de vista que a gente vai tentar analisar, é que Kardec pergunta se esses espíritos têm conhecimento dessa missão. E aí a resposta dos espíritos superiores diz pra gente que às vezes sim, mas na maioria das vezes ignoram essa missão. E por que isso acontece? E aí eu lembrei da questão 392, que trata do esquecimento do passado. Então, o espírito vem para cumprir a missão, ele faz, como a gente já aprendeu em outras oportunidades, o planejamento reencarnatório, mas o fato dele fazer o planejamento reencarnatório não é suficiente para que ele tenha lembrança ampla, geral e restrita do que foi planejado e daquilo que ele veio fazer aqui no planeta. E aí, na questão 576, os espíritos superiores complementam dizendo que esses espíritos que têm missões importantes só têm um vago objetivo ao virem para a Terra. A sua missão se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. A gente precisa lembrar, né, e aí tem uma coisa muito interessante também para a gente poder refletir, que essas questões do planejamento reencarnatório, que estão lá no Livro dos Espíritos, na questão 258, na 259, também aborda a respeito disso na 814, na 815. Então, todas essas questões que tratam do planejamento da reencarnação, né, elas não deixam de considerar uma coisa que a gente aprende, por exemplo, quando a gente está estudando a respeito de emancipação da alma, de sonambulismo e dos espíritos que têm aquela característica de ser estático, né, do êxtase. E aí, quando se fala a respeito do êxtase, na hora que estava se trazendo esse estudo, fazendo esse estudo a respeito do êxtase, que está lá na questão 443, os espíritos ensinam para a gente e fazem uma referência muito interessante de que nós, enquanto estamos trabalhando, nós somos sujeitos a uma coisa que ele chama de impressão que a vida traz a nós. Aí eu faço assim com a mão, com o braço, né, para poder ficar bem visível para a gente. Esse é o aspecto de impressão. Tá? Eu estou fazendo uma impressão, né? Vocês estão vendo que a minha pele, né, ela cede, tá? Ela está cedendo. Por que ela está cedendo? Por causa da impressão. Essa impressão são essas características da nossa existência que fazem com que nós nos transformemos e que muitas das vezes geram em cada um de nós preconceitos e ideias a respeito das coisas que estão ao nosso redor. Só para a gente poder pensar um pouco a respeito disso, quando a gente estuda a história de Paulo de Tarso, a gente vê que Paulo de Tarso foi moldado pelos seus pais, pela educação, né, utilizando estudo em universidade, né, em Tarso, que era uma das 3 universidades que existiam, Tarso, Alexandria e agora me faltou a terceira universidade, mas eram só 3 universidades que existiam naquela época. Era muito pouquinho que tinha de conhecimento, né? Os conhecimentos eram muito pequenos, mas mesmo assim, mesmo sendo pequenos os conhecimentos, causavam uma forte impressão na maneira de ser da pessoa.
Então, nós estamos pensando a respeito disso para a gente poder lembrar que todos aqueles apóstolos, todos os discípulos, e dentro da história da humanidade, outros tantos discípulos, tiveram dificuldade de compreender os seus papéis, as suas responsabilidades, o que estavam fazendo aqui dentro do planeta. Nós não vamos também esquecer que dentro dessa questão 576, ainda complementa dizendo assim, que Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios, os desígnios que Deus tem, os seus desígnios de Deus. Né? E aí eu peguei uma frase do texto, né, do livro do Leon Denis, Depois da Morte, lá no capítulo 40, que diz assim, a respeito da providência divina, que a providência divina, essa vontade de Deus agindo no nosso dia a dia, que age em cima das menores e das maiores coisas, que essa providência divina, ela é ainda principalmente o amor divino derramando-se a fluxo sobre suas criaturas. E aí eu imaginei como se fosse uma enorme, né, uma enorme chapa de aço, uma enorme chapa blindada com o material mais impressionante que a gente possa imaginar aqui dentro do nosso planeta, tá? A coisa mais impressionante que a gente possa imaginar no nosso planeta. O amor de Deus passa por dentro, a vontade de Deus, o amor de Deus passa por dentro dessa chapa, passa pela chapa como se nada tivesse no caminho. É isso que a gente precisa entender. Então a vontade de Deus, ela é soberana sobre todas as coisas que existem no nosso lado. Mas na hora que nós somos submetidos àquelas impressões que nós falamos agora, que nós somos submetidos ao esquecimento do passado, que nós somos submetidos às questões educacionais e, logicamente, às questões culturais, às questões de preconceitos, às questões das ideias que vão nas nossas cabeças enquanto encarnados, na hora que a gente está vivendo as situações, eu queria lembrar para todos que nós não entendemos o que acontece no nosso entorno. E, na realidade, até mesmo aqueles apóstolos também tiveram esquecimento do passado. E, portanto, isso é um grande argumento para a gente poder entender, para a gente poder compreender hoje que eles, naquela época, não entendiam o que estava acontecendo. Essa imagem aqui é a imagem de um filme e Maria Madalena chega para os demais apóstolos contando que ela se encontrou com Jesus ressuscitado. Os apóstolos ficaram indignados. Por que ela e não eles? Por quê? Imagine a cabeça de Pedro, imaginando, pensando assim, poxa, durante o tempo todo, Jesus dormiu na minha casa, ficou na minha casa. Ele diz, Pedro, que vai ser aquele que vai erigir, que vai sobre ele que será construída a igreja, a comunidade cristã. E aí eles não entendem isso que está acontecendo em torno deles. Eu trouxe uma imagem muito interessante que pode até ser utilizada para todos nós, né, porque isso aqui é um ponto de vista de um pastor, né, um reverendo chamado Nolasco Rodrigues. E esse reverendo, ele, na visão dele, ele entende que partindo de um pressuposto, partindo de um patamar, vamos dizer assim, né, em que Pedro se encontra com Jesus, a partir desse momento, cada um dos registros que existem dentro do Novo Testamento demonstram, em determinados aspectos, um crescimento da ideia, da cabeça, né? Seriam como que ele batizou aqui dentro desse slide, dos altos e baixos na vida do apóstolo Pedro. E aí ele vai construindo o chamado ministerial para ele achou que é uma coisa que fez um crescimento, depois ele vacila sobre o mar, foi um decréscimo, aí ele depois confessa que deseja continuar seguindo Jesus, é um crescimento, aí ele confessa e nega em seguida, caiu, alegra-se no momento da transfiguração, né? Timidez na Santa Ceia, afirma que morreria pelo Cristo, né? E aí depois
dorme no Getsemane e vai caindo, até que nega a Jesus 3 vezes e fica triste. E aí, a partir daí, esse pastor, ele acredita que há um crescimento expressivo em que Pedro confessa a Jesus, que Pedro recebe visão do pastor protestante, desse reverendo Nolasco Rodrigues, que ele recebe o Espírito Santo do Pentecostes e depois, finalmente, ele afirma ser a pedra que Jesus lhe disse para ser. Então, isso daqui é a visão que ele traz. A nossa visão, a visão que nós estamos defendendo dentro da doutrina espírita, que nós vamos defender dentro do nosso trabalho da noite de hoje, é uma visão de que Pedro não entendia, não compreendia a essência do que Jesus queria que ele fizesse. E quando a gente pensa na essência que Jesus queira, a essência que Jesus deseja não é só para Pedro, é a essência que Jesus deseja para toda a humanidade terrestre, que é aquela recomendação de sempre, que é aquela recomendação que começou lá atrás, em Moisés, no Deuteronômio, com amar a Deus sobre todas as coisas, ou no Levítico, com amar o próximo como a ti mesmo, que Jesus, logo a seguida, 1.300 anos, 1.250 anos depois, vem e frisa: eu não vim destruir a lei, eu não estou querendo destruir a lei importante é a lei do amor. E aí ele bate martelo: vamos lá, temos que aprender a amar. Nós precisamos ser árvores que nós doemos muitos e muitos frutos de amor. E depois a doutrina espírita, 1850 anos depois, não vamos aqui com precisão de 1857, 1860, não importa, 1850 anos em média depois, só para a gente poder refletir. Mais uma vez, não se deseja quebrar ou contrariar essa lei do amor. A lei do amor continua sendo a coisa mais importante que nós devemos fazer. Tanto que o lema da doutrina espírita é a questão do amor em movimento. Do fora da caridade não há salvação. Mas Pedro, na hora que é submetido àquelas situações, ele não era diferente dos demais companheiros. Eles, em geral, não entenderam Jesus. A gente destaca nesse momento, da mesma maneira como o pastor destacou, a questão do lava-pés. O lava-pés que Pedro, no capítulo 13, versículo 8 de João, ele diz assim: nunca me lavarás os pés. E aí Jesus retruca: se eu te não lavar, não tens parte comigo. E aí Pedro diz: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E aí Jesus responde: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E aí no versículo 11, ele mesmo, Jesus, explica, ou como queiram, porque está escrito aqui no Evangelho de João, João explica o pensamento de Jesus, dizendo: porque bem sabia Jesus que quem o havia de trair. E por isso disse: nem todos estáis limpos. Mas é interessante a gente observar que naquele momento que Pedro diz que não vai lavar o pé, não era para um movimento de humildade de Pedro. E Jesus percebeu isso. Era um movimento, digamos assim, em que ele, Pedro, estava tentando realçar uma situação de que ele era diferente dos demais. Jesus tinha lavado os pés dos demais discípulos, dos demais apóstolos. Mas quando chega na vez de Pedro, aí Pedro: não, o meu não por humildade, mas por se achar diferente dos demais.
E Jesus percebe isso e intercede de maneira muito dura, né? Muito dura no sentido, não é o duro da maneira como a gente fala normalmente, Jesus é espírito puro, né? Mas Jesus é extremamente disciplinado, tenta trazer Pedro à razão para uma disciplina, né, exemplar naquele momento. Se não, né, se você não quiser que eu lave o pé, tá? O que vai acontecer? Se você não quiser, se eu não te lavar o pé, o que vai acontecer? Não tens parte comigo. Está demonstrando claramente que está totalmente ligado ao egoísmo e não está ligado às questões da humildade do trabalho em favor do próximo. Então isso é muito complexo, porque quando a gente olha todos os demais apóstolos, a gente precisa lembrar que aquelas questões de esquecimento do passado vale para todos. Então, essa questão de não entenderem Jesus também vale para todos eles, inclusive para Judas Iscariotes, que cometeu aquele equívoco porque foi um equívoco de análise. Ele achava, né, dizem os historiadores, que ele achava que Jesus fosse resolver tudo assim, ó. Tudo se resolve assim. E Jesus não fez isso. Quando a gente olha toda aquela convivência que aqueles irmãos tinham com Jesus, mesmo considerando aquela convivência, repetimos, mesmo considerando a proximidade deles com Jesus, eles não entendiam Jesus. Isso não é um privilégio deles. A mesma circunstância aconteceu com outros companheiros na história. Paulo de Tarso, Francisco de Assis e outros tantos. Porque é difícil a gente conseguir compreender o que Jesus espera de cada um de nós. E aí, nós trouxemos aqui algumas referências sobre os nomes adotados dentro do Novo Testamento em referência a Pedro. Em alguns momentos é chamado simplesmente Pedro, em outro momento é chamado de Simão Pedro, em outro momento é chamado de Simão Bar Jonas, né, porque filho, né, Bar é filho, né, de Jonas. Só que ao invés de ser chamado de Jonas, existem determinadas traduções que chamam de João, filho de João, o pai dele como sendo João. Tem momento em que é tratado como Cefas, tem momento em que é tratado como irmão de André. Todas são referências a ele. Importância a gente ver, né? O que é importante a gente perceber? Que ele nasceu em Betsaída e aqueles pescadores, né, que existiam, né, eles todos pescadores, e havia uma grande sociedade, né, em primeiro lugar de Pedro e André com Zebedeu, e depois, num segundo momento, uma sociedade, provavelmente, né, isso que os historiadores defendem, que é uma sociedade formada por Pedro, André, João, Tiago e Zebedeu. Pescadores, todos eles pescadores em Cafarnaum. Esses registros eles são muito complicados da gente analisar de uma maneira direta. Por quê? Por um motivo elementar. Quando a gente pega a história do cristianismo, quando a gente pega a história como um todo, existem anotações de um historiador chamado Will Durant, em que ele aponta que Irineu, no ano de 187, já percebia e registrava a ocorrência de 20 tipos de cristianismo. Quando anda um pouquinho mais, cerca de 300 anos, né, cerca de 200, alguma coisa, né, 200 anos mais ou menos, Epifânio já registra a ocorrência de 80 tipos de cristianismo diferentes. E isso tudo é bastante justificável, porque quando você olha, né, a quantidade de línguas, dialetos, de variações, de traduções que existem desde aquele momento em que Jesus esteve conosco e nada foi registrado de maneira escrita, e mesmo as coisas que foram registradas posteriormente de maneira escrita, a gente precisa lembrar que estavam registrando coisas que foram conversadas em
aramaico, em hebraico, em grego, latim, italiano, francês, inglês, espanhol, alemão, português de Portugal, português do Brasil. Então é muito complexo para nós no Brasil querermos compreender de uma maneira imediata e acreditar que tudo que está escrito é exatamente da maneira como a gente vê escrito. A gente precisa dar um desconto para a questão linguística, precisa dar um enorme desconto para a questão cultural, tá? Se não vejamos aquela questão da porta, né, do camelo passar pela porta, né, que alguns historiadores defendem que o camelo, né, passar pelo buraco da agulha, né, o camelo, o buraco da agulha, porque as portas de Jerusalém tinham o formato de um buraco de uma agulha, mas o camelo não conseguia passar por aquele buraco, né? Tinha dificuldade de passar por aquele buraco, que eram portas relativamente pequenas. Outros autores, outros historiadores já falam que camelo era um tipo de corda, então era uma corda grosseira que era difícil de passar por dentro de uma agulha. A questão da alqueire, que nós temos como uma unidade de medida de terra, em outros momentos alqueire faz uma referência a um cesto, a candeia debaixo do alqueire. Então, muitas são as palavras que sofrem, né, em mudança de interpretação de acordo com quem a gente vai analisar, com o que a gente vai analisar. São as trombetas, que naquela época não existia trombeta como existe hoje em dia. Naquela época se usava o chifre do carneiro, que chamava-se chofar. Então estou dando aqui algumas ideias para a gente ver como era complexo a gente chegar e falar trombeta quando naquela época não tinha trombeta, tá? E tem passagem do Evangelho que a gente lembra totalmente, né, de Jesus dizendo: não trombeteeis na hora de orar. Só para a gente parar e pensar um pouco a respeito de como é difícil a gente conviver com aquelas informações que foram trazidas e muitas delas, com toda certeza, modificadas no transcorrer do tempo. Então daí entra a importância da doutrina espírita, que procura fixar o olhar na ética e moral do Cristo, para poder justamente se afastar dessas discussões, se afastar desses questionamentos que esses historiadores todos, para poder não entrar dentro da mesma linha daqueles 20 tipos de cristianismo, daqueles 80 tipos de cristianismo no ano de 387 da era cristã. Trouxemos aqui algumas informações, né? Trouxemos um mapa. Isso aqui é um mapa da Galileia, né? Aqui no mapa está aqui escrito, ó, Gali, né? Não está aparecendo Galileia todo, porque senão ficaria muito pequeno, a gente não ia conseguir ver. Mas de qualquer maneira, isso daqui é uma informação muito interessante, porque quando a gente olha esse lago que está aqui, que era chamado de Mar de Genezaré, que era chamado de Mar da Galileia, né, e que depois, posteriormente, também foi chamado de Mar de Tiberíades. Né? Por que isso? Porque bem aqui na margem foi construída por Herodes Antipas, né, uma cidade chamada Tiberíades, em homenagem ao imperador romano Tibério. Então, só para a gente poder ver como essas questões, né, que ficam muito patentes, de como as questões culturais interferem dentro da história mesmo do povo hebreu, tá? A ponto de uma cidade que foi criada, que foi fundada em homenagem ao imperador romano, e essa cidade também passa a fazer referência ao mar, da mesma maneira como a gente tem a cidade de Genezaré, tá? Então o que a gente queria registrar aqui assim, cidades interessantes para a gente poder registrar aqui no nosso acompanhamento. Emaús, local onde Jesus posteriormente, depois de crucificado, depois de ressuscitado, ele encontra discípulos na estrada para Emaús. Tiberíades, que nós acabamos de falar, Betsaída, Cafarnaum, cidade de pescadores, cidade de Pedro, cidade de André, de João, de Zebedeu, de Tiago, Monte Tabor, local da transfiguração, Nazaré, Naim, filha da viúva de Naim, Caná da Galileia, tá? Então,
Reparem, várias referências, várias cidades importantíssimas dentro da história do cristianismo. Nós só estamos colocando isso aqui para a gente poder perceber mais ou menos como é que era, né, o posicionamento das cidades, dos lugarejos. Porque se Pedro, né, e Pedro, segundo o Evangelho de João, vai encontrar com Jesus lá embaixo, no local do batismo, em Betabara, né? Então é bastante razoável a gente entender que alguma coisa acontecia, né? Como é que pode, né, eles simplesmente pescadores, numa época extremamente carente de tudo quanto é recurso que a gente possa imaginar, como que eles podiam simplesmente sair de um lugar e ir para o outro e deixar o trabalho? Né? Isso é uma questão para a gente poder pensar. É importante a gente pensar a respeito desses nomes, é importante a gente pensar a respeito dos fatos que envolvem toda essa situação. E dentro desses fatos, a gente gostaria de registrar alguns deles, que nós já falamos superficialmente agora há pouco, e que nós vamos continuar insistindo neles. Um deles é a questão de que Pedro hospedava Jesus, e que, portanto, Jesus confiava em Pedro, porque Jesus não ia ficar na casa de uma pessoa que ele não confiasse. A questão de que Pedro, independente do caminho do evangelho que a gente utilize, ele foi um dos primeiros apóstolos convidados por Jesus. Ou segundo João, em que o caminho, né, a sequência é que João e André descem na direção de João Batista, conhecem Jesus e apresentam Jesus a Pedro. E aí quando esses três, junto com Jesus, vão subindo na direção da Galileia, né, eles encontram Filipe, depois posteriormente encontram Natanael, depois posteriormente encontram Tiago e depois finalmente Mateus. Segundo o Evangelho de Mateus, a sequência é Pedro, André juntos, são convocados. Evangelho de Marcos a mesma coisa, né? E essa que vai ser o caminho que a gente vai notar daqui nos próximos slides. Né? Primeiro Pedro e André, depois Tiago, João, depois Mateus. Como é que são esses convites? Né? Diz o Evangelho que Pedro e André estavam pescando e aí simplesmente Jesus chega perto deles e fala de maneira espetacular: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Espetacular, porque, né, eu estava lembrando da época de trabalho lá da década de 80. Eu trabalhava na Embratel e tinham funcionários que estavam trabalhando, né, e aí a gente chamava alguns funcionários larga-lápis, porque chegava assim 5 horas da tarde em ponto. Eu, por exemplo, fui larga-lápis durante um longo tempo, porque eu pegava um ônibus para casa e quando eu não pegava o ônibus às 17h05, 17h06, por aí, que era, eu saía correndo da empresa e ia pegar o ônibus. Se eu não pegasse o ônibus 17, 17h05, 17h06, eu pegava o ônibus de 17h10, 17h15 e pegava todo o engarrafamento para ir para casa. Quando eu pegava às 17h05, eu vencia todo o engarrafamento e chegava cedíssimo em casa e aproveitava o dia, ganhava o dia. Esses funcionários, chamados larga-lápis, como é que eles faziam? Eu fui um deles. Quando dava exatamente 17 horas, o que estivesse fazendo largava o lápis. Dizem alguns historiadores que, no caso de Pedro e de André, a situação deles foi exatamente a mesma. Eles estavam trabalhando e Jesus chega e diz: vinde após mim, ou seja, vem aqui me seguir, tá? Vem comigo. E na hora que ele fala isso, os dois largam e param de fazer o que estão fazendo e vão na direção de Jesus. Mas, repito, não entendiam exatamente como as coisas estavam acontecendo. No livro Relatos da Vida, Irmão X conta pra gente, no capítulo chamado No Evangelho Nascente, que trata a respeito da questão de eu não vim para curar os sãos, né? Esse ensinamento apoteótico que Jesus traz, diz esse trabalho, né? Diz esse Irmão X diz dentro desse livro, nesse capítulo, ele diz que
3 pessoas procuravam Jesus para trazer as suas reclamações. Quais eram as pessoas? O primeiro deles era Eliaquim, que queria fazer reclamações extremamente pesadas a respeito de herdeiros de uma terra que ele tinha, né, que ele ia ser herdeiro de um tio, né, e esses companheiros seriam herdeiros junto dele, né, e aí o que ele queria? Queria que ficasse tudo para ele. Deia, uma segunda pessoa, queria vingar a companheira que transviou o seu marido. Né? Na verdade, o que ela, quando dizia queria vingar, quando fala queria vingar, ela queria ajuda para matar mesmo. Né? O que ela queria fazer era matar a companheira lá que desviou o marido, né? Que transviou o caminho do marido, e, paralelamente, né? Ela queria ver o esposo dela, Efraim, humilhado aos seus pés. Ao mesmo tempo, também teve um outro caso de uma outra companheira chamada Ruth, que queria se casar e queria que Jesus infundisse naquele possível noivo chamado Salatiel uma grande afetividade por ela. Quando esses 3 vão procurar Jesus, Jesus estava preocupado, estava tratando de uma outra situação, de um outro atendimento. E aí ele chega para Pedro e fala: Pedro, por favor, cuide lá dos nossos irmãos. Pedro, ouvindo a história de cada um desses irmãos, Pedro ficou totalmente dentro desse discurso, dentro dessa história contada pelo irmão X. Pedro saiu do controle, perdeu o controle, e aí simplesmente expulsou todos os 3. E depois de Pedro ter expulsado todos os 3, Jesus chega para ele e fala: Pedro, né? Que isso, Pedro? Quando eu olhei essa história daí, eu me lembrei do meu passado. Nos primeiros anos de trabalhador de casa espírita, lá na década de 80, eu me lembro que uma determinada ocasião, né, alguns de vocês me conhecem fisicamente, agora com mais de 60 anos, é claro que a gente não tem a mesma força, o mesmo vigor físico que nós tínhamos quando tínhamos 30 anos, 20 e poucos anos. Naquela época eu era bastante forte, bem forte, posso dizer isso com toda tranquilidade. E aí o que aconteceu? Aconteceu que entrou dentro de uma reunião pública, lá na Agremiação Espírita Francisco de Paula, adentra dentro do salão um companheiro totalmente alcoolizado. E eu, novato de espiritismo, a dirigente, sabendo que eu era prestativo, que eu tentava ser prestativo o tempo todo, ela vira para mim e diz assim: Eduardo, contém esse nosso companheiro que está aí. E aí eu peguei simplesmente, né, tipo assim, entendi. Fui para o lado dele e fiquei grudado nele durante todo o transcorrer da palestra, todo o transcorrer do trabalho da noite. Quando terminava o trabalho naquela época, a gente fazia uma prece final em que todos os presentes se davam as mãos. E nesse momento que todos nós fomos nos dar as mãos, logicamente, porque o companheiro estava no meu lado, acabou que eu segurei a mão dele, ele segurou a minha mão e ele segurou a mão da outra companheira. Aí foi em frente, fechando mais ou menos aquela situação. Quando ele segurou minha mão, ele fez um pouco de força. E eu, entendendo aquela mensagem da dirigente, pensei assim: eu preciso conter ele. E aí o que eu fiz? Eu apertei a mão dele. Na hora que eu apertei a mão dele, ele reagiu um pouquinho e fez mais força. E aí eu apertei mais a mão dele. E aí daqui a pouco eu apertei mais a mão dele. E eu apertei mais a mão dele, a tal ponto dele estar se contraindo de dor, e eu continuava apertando a mão dele, entendendo que eu deveria conter o nosso irmão. Pois a reunião acabou e a dirigente veio falar comigo e disse para mim assim: Eduardo, não é essa a contenção que eu estava falando. Não é a contenção pela força. O que aconteceu comigo,
aconteceu dentro dessa história que o irmão X está contando. Porque Pedro não consegue entender o que se quer dele. Isso não é uma coisa que diz respeito a esse início da história dele. Isso é uma coisa que é durante todo o transcorrer da história de Pedro. A gente vê isso acontecendo em vários momentos. Eu queria registrar também o convite de João e de Tiago, filhos de Zebedeu, porque Jesus chega para eles e diz assim: e logo os chamou. E eles, logicamente, eles quem? Tiago e João, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele, Jesus. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 20. A questão dessa palavra jornaleiros, ela é fundamental para entender o motivo pelo qual eles conseguiam se deslocar e simplesmente, entre aspas, abandonar o negócio. Eles podiam fazer isso porque jornaleiro queria dizer, né, lá na origem da palavra, quer dizer aquele que se esforça dia a dia. Então isso quer dizer simplesmente o seguinte, que tinha os sócios Pedro, André, Zebedeu, João e Tiago, mas no entanto existiam também os jornaleiros, que eram outros empregados que também trabalhavam na pesca junto e que ficaram trabalhando junto de Zebedeu. Então, dessa maneira, a gente consegue perceber, né, que os historiadores apontam isso, que Pedro provavelmente tinha algum dinheiro. Claro, não era um bilionário, mas ele tinha algumas posses, tinha algumas possibilidades. Por isso que, com tranquilidade, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de dificuldade, podia receber na casa dele Jesus e, logicamente, outros tantos discípulos e apóstolos que estavam convivendo, que estavam junto de Jesus. Então a gente consegue entender essa lógica de todo esse encaminhamento, desse ensino, de todo o encaminhamento dessas situações, como a gente está colocando nesse momento. A gente anda um pouquinho, né? E nós já estamos agora indo em direção ao Calvário. Quando a gente está indo em direção ao Calvário, vão ter vários momentos interessantes, né? Porque eles se deslocam em direção ao Monte das Oliveiras, e na hora que eles se deslocam na direção do Monte das Oliveiras, Jesus diz: todos vós, nessa noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então, quem era o pastor? Ele, Jesus. Quem eram as ovelhas? Os discípulos. O que ele está falando naquele momento com os discípulos? Ei, vocês que são as ovelhas, vão dispersar na hora que eu for ferido. Já estava ele prevendo a crucificação. Mas depois de se levantado, né, que é uma referência clara ao fato de ressuscitar, ele diz assim: irei adiante de vós para a Galiléia, para mostrar para os discípulos que ele voltaria a encontrar com os discípulos na Galiléia em momento posterior. Que interessante a gente perceber que naquele momento, né, em que ele informou que os discípulos iam se escandalizar, Pedro ficou muito impressionado com essa palavra. E aí, dentro do versículo 33, ele diz assim: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E aí Jesus imediatamente vira para ele e diz: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. É muito forte a gente ver isso, muito forte. Quando a gente olha dentro do Evangelho, né, dentro daquela série evangélica, tem uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, né, chamada
Velar com Jesus, é a mensagem 88 do livro Caminho, Verdade e Vida. Vale a pena ler essa mensagem. Na hora que a gente olha essa mensagem, a gente percebe que no título da mensagem, no versículo que é utilizado na mensagem, ele fala assim: e voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? É interessante quando a gente vai no Evangelho olhar essa sequência, porque na realidade, né, dentro dos versículos, entre os versículos 36 a 44, que ele vai ter essa questão da oração do Getsemane, ele foi orar no versículo 39 e eles dormiram. Ele volta a orar no 42 e eles dormiram. E ele volta a orar no 44. Só para a gente poder ficar na nossa cabeça como é poderosa essa ideia que Jesus fala com a gente no que diz respeito à nossa aproximação às verdades do Evangelho. Por quê? Porque Jesus está lá dentro desse livro, né? Emmanuel traz essa belíssima mensagem, essa belíssima frase, dizendo assim, que Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior, para que a gente possa despertar e ir na direção dessa vida espiritual, porque Jesus já entendia isso naquela época, e isso é uma realidade até hoje, que nós somos extremamente materializados, muito, muito ligados às coisas da matéria. De qualquer forma, dentro desse estudo de Pedro, a gente precisa observar que o que Pedro vai fazer, né? Tem a negação dele, que vai compreender dentro do Evangelho de Mateus, dos versículos, no capítulo 26, dos versículos 69 a 74, em que 3 vezes ele nega conhecer Jesus. E aí, obviamente, que no versículo 75, Mateus observa que, após a negação, Pedro chora amargamente. Eu gostaria de causar aqui entre nós algumas reflexões. Jesus foi dormir 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. E aí Jesus vira para ele em 3 vezes e pergunta para ele: tu me amas? E mesmo assim a ficha não caiu. Não foi suficiente para Pedro entender o que era necessário. Jesus fala com ele a primeira vez: Pedro, tu me amas mais do que estes? E ele diz, eu fico imaginando como ele respondeu Jesus. Deve ter sido, nos coloquemos no lugar de Pedro. Nos coloquemos no lugar de Pedro. Deve ter sido muito duro chegar para Jesus e dizer, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. Logo em seguida, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele novamente tem que responder, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. E pela terceira vez, ele volta a perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro entristeceu-se e diz, amas-me? Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus traz o clássico ensinamento, apacenta as minhas ovelhas. Isso causa em cada um de nós uma reflexão, trazendo a mensagem, saindo a mensagem lá do ano 33 da era cristã, trazendo essa mensagem para o ano de 2022. Saindo do século I e vindo na direção do século XXI, quase 2000 anos depois. Quem tem a tarefa de apacentar as ovelhas? É a dúvida, é o pensamento que a gente tem. E esse pensamento nos leva à reflexão de que aquele que mais tem capacidade, que mais tem recurso, que mais tem possibilidade, é aquele que deve atender aquele que menos tem possibilidade.
E aí vem uma palavra muito interessante para a gente pensar, porque é a palavra apacentar, que pouca gente sabe que apacentar vem do latim passere, que está ligado à pastagem. Ou seja, quando Jesus fala apacenta as ovelhas, apacenta os cordeiros, ele está querendo dizer assim, leva o alimento às ovelhas, leva o alimento aos cordeiros. Não o alimento material da maneira como Pedro entendeu na fundação da Casa do Caminho, mas levar o alimento espiritual. Vivendo hoje em dia o apacentar, trazendo, né, de uma maneira expressiva para o ano que nós estamos vivendo, apacentar significa uma série de nuances diferentes em cima do verbo amar. E aí nós trouxemos algumas dessas possibilidades. Amar, brilhar a nossa luz na direção do próximo, ter compreensão com direção aos nossos semelhantes, ter coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia, ter esperança em dias melhores, estreitar cada vez mais os laços que nos unem como humanidade em geral, enquanto irmãos, enquanto filhos de Deus que somos. Não esquecer de estudar, é fundamental estudar. Não esquecer de investir na própria vida, investir no sentido de cuidar de cada um de si, cuida da sua saúde, da sua saúde mental, cuidar da parte da alimentação, cuidar da questão de beber água, tomar cuidado com Covid, né? Usar máscara quando for conveniente, quando tiver que usar, ou seja, lembrar todas as questões que a gente precisa fazer para a melhoria da nossa situação geral. Ter fé, mas fé não no sentido da palavra fé que a gente está acostumado, mas a fé no sentido da fidelidade à lei de Deus. Buscar a oração em todos os momentos. Persistir para poder resolver e conseguir vencer as situações e conseguir efetivamente vencer as situações que está vivendo. Cuidar da saúde, já falamos, a questão da serenidade, a questão de cuidar da nossa sintonia, né? Diga-me o que você pensa e eu vou dizer quem é que está te acompanhando espiritualmente, essa tão grande nuvem de testemunhas que está ao nosso lado o tempo todo. A questão da verdade e a questão da vontade. Esses são alguns dos itens que podem conter, que podem contemplar a questão de nós trazermos o alimento espiritual em favor dos nossos irmãos e humanidade. E agora, encerrando o nosso trabalho, nós vamos finalmente ao momento que, dentro do nosso entender, é o momento em que a ficha vai cair para Pedro. Porque existe um momento dentro da história do cristianismo, e no livro Paulo e Estevão, isso está trazido, está muito bem registrado na segunda parte do livro, né? Paulo, com aquela discussão interminável com Tiago, Paulo querendo um cristianismo com muito evangelho e Tiago querendo a preservação do cristianismo através da associação com alguns hábitos, né, hebraicos, hábitos antigos, por exemplo, a questão da circuncisão. Então, essas rusgas, esses problemas que estavam acontecendo entre Paulo de Tarso e Tiago, com toda certeza poderiam chegar a um determinado momento de comprometer o crescimento do cristianismo. E aí, em determinado momento, Tiago, querendo a opinião de Pedro, puxando a sardinha para o seu lado, Paulo de Tarso, querendo a opinião de Pedro, puxando a sardinha para o seu lado. E aí, o que aconteceu foi muito interessante, que quando eles estão naquele momento, né, em que Tiago, principalmente, né, outras coisas que a gente também foi lembrando, né, dos comportamentos farisaicos, dos comportamentos hebraicos, das vestimentas, dos hábitos, né, de dinheiro, na questão de liberdade, que ele estava muito preocupado. E Paulo, não, vamos evangelho, é evangelho, gente, pelo amor de Deus, é evangelho. E aí a coisa chegou num determinado ponto que Pedro se retira
espiritualmente, em pensamento, e aí naquele momento cai a ficha da questão de apacentar as ovelhas. Ele percebe naquele momento que ele deve ir na direção daquele que necessita e cuidar daquele que necessita. E naquele momento, quando ele faz essa expressão, fica muito patente que Paulo de Tarso estava lutando da boca para fora sobre a implantação do evangelho, mas muitas das vezes usava de violência no falar, ainda usava de muita arrogância do comportamento. Em contrapartida, Tiago também queria impor os seus pensamentos. E na realidade, o que todos devem fazer, inclusive nós, diga-se de passagem, quando temos o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos dos exemplos do Evangelho, dos exemplos de Jesus, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, que é o modelo, que é o guia que a humanidade, o melhor modelo e guia que a humanidade tem para nós nos basearmos dentro da nossa conduta no dia a dia. E o que o Pedro faz? O Pedro simplesmente chega, percebe que não pode atender Paulo e ficar contra Tiago, que não pode atender Tiago e ficar contra Paulo, e aí ele vai e coloca de maneira muito clara essa necessidade do entendimento entre todos nós cristãos, todos nós trabalhadores dos centros espíritas, todos nós que trabalhamos na seara do Cristo. E é isso que significa o maior apacentar que a gente pode trazer para a nossa humanidade terrestre. Buscar o entendimento de todos com todos, para que nós possamos cada vez mais caminhar na direção daquele ensinamento que Jesus trouxe para a gente, dizendo que um dia seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Um enorme beijo para todos, que a paz de nosso Cristo Jesus possa se fazer para todos nós, e nós damos assim por encerrado o nosso trabalho. Vamos orar. Deus Pai amado, nesse momento nós louvamos o Teu santo nome, queremos Te agradecer pelo Evangelho, Te agradecer pela doutrina espírita, roteiros seguros que nós devemos trilhar no caminho da nossa redenção. Permita, Senhor, que por intermédio da infinita misericórdia de Deus, nosso Pai, que nós possamos reunir todas as nossas forças e os nossos pensamentos em favor dos nossos irmãos doentes, doentes em casa, doentes nos hospitais, doentes nos CTIs, nossos irmãos apenados, nossos irmãos em situação de rua, aqueles que se encontram nos orfanatos, nos asilos, enfim, onde houver um irmão nosso sofrendo, que eles possam receber todas as energias necessárias ao seu bem-estar. É o que te pedimos na noite de hoje. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite para todos.